Bem, estou entendendo que podemos já dar início, então, ao nosso diálogo, né? Queria agradecer à organização pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, e me fascina a ideia de discutir alguns conceitos a respeito da análise do comportamento. A passagem do conceito para a prática, essa passagem ela não é tão divulgada. Por essa razão, muitos pré-conceitos sobrevivem quando se fala da análise do comportamento, não é? Eu gostaria de dar enfoque hoje a um problema que é muito presente e muito, vamos dizer assim, insistentemente apresentado com relação à análise do comportamento, qual seja que a análise do comportamento ela é uma abordagem mecanicista, isto é, ela usa um critério, um conceito para explicar comportamentos, o modelo mecanicista. O modelo mecanicista ele tem origem na física clássica, newtoniana, e ela consiste numa afirmação de que todo objeto de interesse de uma ciência, ele estava falando da física, mas poderia ser na psicologia, né? Objeto de interesse da psicologia pode ser explicado por uma causa que é suficiente, basta, e necessária. Sem ela não se explica. Essa visão simplista, ela fere profundamente a visão e a proposta da análise do comportamento, porque nós não somos mecanicistas, nós somos, na verdade, nós temos uma proposta de compreensão do comportamento que ele é, primeiro, multideterminado e não apenas por uma causa suficiente e necessária. Ele é multideterminado, esse é um primeiro aspecto, né? Ele é determinado por fatores históricos, ou seja, eventos do passado, eles persistem atuando e tendo função pela vida da pessoa. Portanto, esse aspecto histórico também é uma novidade. E Skinner claramente renuncia à ideia de uma abordagem mecanicista, né? E coloca que o nosso modelo explicativo ele é biológico, ele se baseia em Darwin. Isso é, o comportamento é selecionado, assim como os organismos foram selecionados na história da espécie, os comportamentos são selecionados pelas consequências que produzem. Dentro disso, eu vou usar um problema ou uma questão que está bem presente no mundo da terapia comportamental, que é as comparações entre a terapia por contingência e reforçamento, que é um modelo estritamente operante, e as terapias cognitivo-comportamentais, que ganharam uma visibilidade muito grande com as propostas, basicamente, de Reis, de que existiria uma terceira onda das terapias comportamentais. Em primeiro lugar, então, uma retificação. Quando eu falo uma retificação, como que soletrando as sílabas, eu estou usando, dentro do modelo operante, um comportamento verbal chamado de autoclítico, com L, clítico, não é crítico, autoclítico. É um neologismo criado pelo Skinner, e que diz o seguinte: autoclítico é qualquer manifestação verbal que leve a um maior controle sobre o ouvinte. Então, se eu falar assim, né, se eu disser assim, né, uma palavra com mais ênfase, por exemplo, se estivesse escrevendo e colocasse em negrito, aquela palavra em negrito chamaria mais a atenção do leitor. Então, ela está autocliticada, ela está enfatizada, né? Pois bem, o grande problema das terceiras ondas é que o Reis, e eu diria por razões suspeitas, entre aspas, suspeitas, né? Ele faz uma confusão dizendo que existem 3 ondas
históricas de desenho das terapias comportamentais. Falso. Falso. Existem, do ponto de vista dele, isso eu não vou discutir, porque é uma proposta que ele defende, eu não vou discutir, 3 ondas das terapias cognitivo-comportamentais, e não das terapias comportamentais. Por exemplo, a TCR, terapia por reforçamento, é uma terapia comportamental e não uma terapia cognitivo-comportamental. Portanto, quando ele diz, né, existem 3 ondas historicamente desenvolvidas e levando ao ápice do que seria hoje as terapias cognitivo-comportamentais. Existe então a terceira onda, entre as quais se coloca a proposta terapêutica dele, a ACT, como uma das terapias de terceira onda. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento das terapias comportamentais operantes. Tem outras histórias, tem outras variações, assim por diante. Então, eu não entendo por quê, mas eu suspeito por quê, o Reis faz essa confusão entre os leitores e os estudiosos. Portanto, é como dizer que existem autores que propõem uma neopsicanálise, uma neoterapia transpessoal, uma neoterapia humanista. Ou seja, não há problema nenhum que dentro de uma área de atuação haja, aliás, é desejável, haja evolução de conceitos e de práticas. Então, quando o Reis fala da terceira onda, a gente não tem que se preocupar com ela se a gente for terapeuta comportamental, porque não diz respeito a gente. É uma outra abordagem. As comportamentais constituem um grupo e as cognitivo-comportamentais é outra área de atuação em clínica que não se mistura, que não é irmã das terapias comportamentais. São coisas diferentes. Então, eu vou enfocar o aspecto da cognição para vocês notarem as diferenças entre uma terapia comportamental e uma terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, próximo slide. A TCR usa o modelo explicativo darwiniano de seleção do comportamento pelas suas consequências. Portanto, a ideia é a seguinte: eu emito um comportamento e esse comportamento ele tem uma consequência no ambiente socioverbal. Então, por exemplo, eu faço ruído durante a aula, eu atrapalho a exposição de um professor. Esse é um comportamento que eu emito por uma razão qualquer aí, que depois nós vamos esclarecer, né? Eu emito esse comportamento e o professor chama a minha atenção. Por favor, não atrapalhe a aula. Pode ser mais rigoroso. Se você não está interessado na aula, por favor, se retire. Ou ele pode também usar uma outra estratégia. Olha, você está fazendo alguns gracejos aí, e eu gostaria de comentar o que é um gracejo do ponto de vista comportamental. Então, eu pego o comportamento, vamos chamar intruso, inoportuno durante a aula, e uso aquele episódio como exemplo de comportamento a ser analisado. Sabe por que você é engraçadinho em sala de aula? Você é engraçadinho porque existe uma audiência que são os seus colegas, não todos, mas o seu grupo favorito de colegas, que riem quando você faz o comentário, que ouvem o que você fala, que cutucam você para falar mais, e que, na verdade, agora estou entendendo, ele é gracejoso porque os comportamentos dele produzem, no ambiente de sala de aula, 2 grupos de consequências. Uma, o grupo próximo dele, que tem uma função reforçadora mais acentuada, reforça o comportamento dele gracejar. Como tal, este grupo seleciona gracejar. E existem outras consequências no ambiente escolar, de sala de aula, que são os outros alunos que não acham graça naquilo e que, digamos, o ignoram.
E pode ter uma terceira comunidade verbal dentro da sala de aula, que é o professor, que é uma autoridade, que diz: se for para gracejar, saia da sala. Né? Então, aí vocês entendem. O comportamento, portanto, agora vem a pergunta, né? Quem deveria ser repreendido, se for o caso de repreensão, quem deveria ser repreendido pelos gracejos? Não é quem fala, nem é quem faz o gracejo, é quem reforça o gracejo. Então eu não diria assim, Juca, vamos parar de fazer gracinha, Juca, eu sei que você é super engraçado e está convidado a tomar um café comigo e contar as piadas do momento aí, que eu adoro suas piadas. É sério, hein? Eu adoro suas piadas. Mas eu não acho que na sala de aula seja o caso de você contar as piadas. Conta para mim depois em particular. Eu dei uma consequência, digo assim, por favor, pare de fazer piada. Aí eu mais seriamente diria assim, e vocês, ouvintes, isto é, aqueles que ouvem o falante é ele, por favor, não reforcem. Vocês são os responsáveis pela manutenção e pela ampliação do repertório de gracejos do Juca. Não é o Juca. O Juca, na verdade, é um mero emissor de comportamento. Vocês são responsáveis pela seleção e fortalecimento da resposta. Então, nesse sentido, né, nós deslocamos a explicação de por que um determinado comportamento ocorre no ambiente pela consequência dele e não pelo antecedente. O antecedente, por exemplo, seria o seguinte: ele pensa assim, a aula é chata e eu vou me divertir, durante a aula, conversando com os meus amigos, mandando bilhetinhos, fazendo gracejos. Então eu estaria explicando, preste atenção, eu estaria explicando os gracejos pelo antecedente. O que ele pensa, a crença que ele tem, é de que ele deve se divertir fazendo gracejos. Então, o antecedente explicaria ele estar se comportando de uma forma, vamos chamar, inoportuna dentro da sala dela, inoportuna do ponto de vista do professor. Né? Agora, vejam bem, eu lhes pergunto, existe um antecedente, eu vou fazer o gracejo em sala de aula, que seria a cognição, ou seria uma regra, seria uma crença. Então ele tem essa crença, ele faz o gracejo e ninguém ri. Até o grupo íntimo dele diz: Juca, controle-se. Nós já cansamos de falar para você que há momentos para rir, há momentos para se divertir. Aqui é um momento de prestar atenção. Essa aula é interessante. Então, se a comunidade verbal significativa para ele não consequenciar com reforçadores, o que acontece com o antecedente? Perde função. Ele pensa, eu devo fazer. Aí ele vai mudar o pensamento dele. Ele vai mudar o pensamento assim: em sala de aula, com aquele professor, não adianta, porque o meu grupo é fanático pelo professor e quer aprender aquelas coisas que o professor fala. Então, na verdade, como não há seleção, o comportamento não ocorre, se enfraquece. Portanto, a pergunta agora ficou clara. Como é que eu explico o comportamento de gracejo do Juca? Eu explico o comportamento de gracejo do Juca pelas consequências que ele produz, e não pelas autorregras, pelas crenças que ele tem a respeito de como ele deve se comportar na sala de aula. Mudou a consequência, as regras perdem efeito, as crenças perdem efeito. Portanto, quando eu falo que a cognição, os pensamentos, as crenças, é que determina o comportamento, eu cometo alguns erros. O primeiro erro é de que, primeiro, comportamento não causa comportamento. E ter uma regra, ter uma crença, é comportamento a ser explicado. E não um comportamento que explica o seguinte. Esse é um primeiro erro. Segundo, o modelo é claramente mecanicista. Basta um antecedente que é necessário e suficiente para que a resposta ocorra. E ignora a importância seletiva das consequências. Então, o modelo cognitivo comportamental, ele é mecanicista. Ele, sim, é mecanicista. Né? E, na verdade, agora você diz, mas o professor também usou o que ele falou para fazer uma análise de comportamento verbal.
Perfeito. Aí o professor está selecionando os gracejos dele e enquadrando os gracejos dele, portanto, está reforçando para que ocorram outros gracejos, porque o professor usa os gracejos como um fator motivacional para explicar a essência da sua teoria, da sua visão de comportamento verbal. Então, o Juca, sabe por que você faz gracejo? Porque você tem um grupo, vocês aí, ouvintes do Juca, vocês estão reforçando ele falar, ele gracejar. Por isso que ele fala. Então, vocês são mais responsáveis pela inadequação dele em sala de aula do que ele próprio. Ele, na verdade, está sendo, vamos dizer, fortalecido nisso por vocês. Agora, eu, professor, vou entrar também nessa. Sabe o que é um gracejo? Gracejo é um comportamento que, num ambiente sério, produz mais reforços do que o ambiente sério. A menos que as pessoas estejam ali não queiram perder tempo e queiram aprender. Mas em condições normais, o gracejo produz mais consequências, vamos chamar assim, sociais, interessantes, engraçadas, do que um assunto sério. É por isso que. Então, o seu comportamento, o Juca, é um comportamento onde você está sendo levado a brincar cada vez mais por causa do seu grupo. E não é uma habilidade sua, intrínseca a você, ser capaz de ser engraçado. Bastam seus colegas mais íntimos mudarem as consequências e você vai mudar o seu comportamento. E, na verdade, o que você está fazendo nada mais é do que emitir, em sequência, comportamentos intraverbais, que eu não vou definir aqui agora, porque não é o objetivo dessa apresentação, né? Bom, então já concluí que a terapia cognitivo-comportamental ela usa um outro modelo explicativo que é mecanicista. Portanto, dizer que a terapia, qualquer nível histórico das cognitivo-comportamentais, é um avanço em relação à terapia comportamental, é um erro conceitual básico. Mostra um total desconhecimento das áreas. Agora, dizer que a terceira onda é uma evolução em relação à segunda onda, que por sua vez foi uma evolução em relação à primeira onda, tudo bem. Desde que você seja cognitivo-comportamental, tá ok. Se você é comportamentalista, não tem nada a ver o desenvolvimento da cognitivo-comportamental, como não tem a ver também o desenvolvimento da psicanálise, da terapia rogeriana, junguiana, etc. Elas têm vida própria e devem ser respeitadas no seu desenvolvimento. Mas não é olhar e dizer assim, olha, pessoal, hoje eu daria uma aula sobre terapias comportamentais operantes, mas houve avanços recentes nas propostas junguianas, e eu vou dedicar um tempo da minha aula para explicar para vocês os avanços da terapia junguiana, pode ser útil para vocês. Não cabe a mim, como professor, fazer isso. Cabe, sim, ao professor que ensina Jung dizer que na área de Jung houve progressos, avanços, revisões, etc. Sem comparar uma abordagem com outra. Sem comparar uma abordagem com outra. A cognitivo-comportamental, embora ela tenha o mesmo sobrenome da comportamental, o mesmo sobrenome, nem é da mesma família. Quantas pessoas têm sobrenome Silva e não tem uma origem comum? É meramente o mesmo sobrenome, comportamental. E o comportamental da operante é um conceito totalmente diferente do comportamental da cognitiva. Na operante, comportamento é conceito. É um conceito que estabelece a relação entre o ambiente e o organismo. Na cognitiva, comportamental é resposta. E resposta no modelo operante, resposta é um estágio preliminar anterior ao de comportamento. Resposta é júnior, comportamento é sênior. Não estou dizendo que, então, portanto, é melhor que a comportamento. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente, né? Bom, então vamos avançar. Então, na cognitivo comportamental, a cognição, pensamentos, ideias, regras, crenças,
causam, ou são a causa, a cognição causa comportamentos e sentimentos. Portanto, está aí, didaticamente, é um modelo mecanicista. Tem uma causa e tem um produto da causa. Comportamento e sentimentos. Se você mudar a causa, se você mudar pensamentos, ideias, crenças, então você muda comportamentos e sentimentos. É puramente física clássica. Nem é física avançada, é física clássica. Vamos em frente. A TCC, além de ser mecanicista, ela tem um mecanicismo que ocorre em 2 estágios. Primeiro, assim, ele atribui a crença considerada imprópria, disfuncional, neurótica, ilegítima, ele atribui à crença uma função causal, ignorando que a crença é um comportamento aprendido. Então, a origem da crença não é no mundo interno, não é na mente. Então, a crença, do ponto de vista da análise do comportamento, a crença, ela não é um evento internalista que causa, assim como a mente causa, assim como a alma causa na religião. A crença é um comportamento como qualquer outro, e ele tem que ser analisado à luz da história de quando que produziu a crença. E quando você quiser mudar a crença, você tem que mudar a história de contingência que produziu essa crença, e não mudar a crença. A crença é resultado de contingências. Bom, então, o primeiro mecanismo ocorre em nível de considerar que a crença é o objeto de intervenção que, uma vez tendo uma intervenção bem-sucedida, produz mudança em comportamentos e sentimentos. Isto é autoajuda. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter autocontrole, tem que acreditar em você. Todo dia diga, hei de vencer, hei de vencer. Você está, na verdade, emitindo comportamentos sob controle de um código, que é o livro de autoajuda, e dizendo que se você fizer um esforço, você muda o que você pensa. E se você muda, você muda. Bom, então, veja bem, é ingênuo. Mas tem um segundo nível de mecanismo mais grave ainda. A TC atribui ao psicoterapeuta uma função causal. Sua argumentação lógica convence o cliente. Você sofre porque você pensa desta forma. E a forma como você pensa é uma forma distorcida. Se você mudar a modo de você pensar, se você mudar a sua crença, então você mudará comportamentos e sentimentos. Mas isso aí, veja bem, isso aí é o seguinte. O pensamento e a crença é um estágio primário de um encadeamento. Se você mudar esse estágio, esse item, o primeiro elo do encadeamento, você muda os seguintes. Então, nesse sentido, veja bem, não é que a causa esteja aí. É simplesmente o primeiro elo. Se você muda o primeiro elo, tudo mais. Então, é o tal negócio, né? Se você sai da porta de casa e você pega a direita, se o primeiro elo é pegar a direita, você vai sair na igreja, ou no supermercado. Se o primeiro elo for virar à esquerda, você vai ser no campo de futebol, você vai ser na praça, você vai sair no shopping. Ué, agora, eu pergunto, é porque eu saí para a direita que eu vou para a igreja? É porque eu saí para a esquerda que eu vou para o campo de futebol? Não, eu vou para o campo de futebol porque lá existem consequências que são reforçadoras para mim. Meu time vai jogar. Por isso que eu dou o primeiro elo. Então, o primeiro elo não é a causa de eu ir para o campo de futebol. Eu vou para o campo de futebol porque lá eu tenho reforçadores. E também, eu não vou à igreja porque virei à direita. Virar à direita é o primeiro elo. Mas eu vou à igreja porque eu tenho fé, porque hoje é dia de ir lá e entrar em comunhão com outros que têm a mesma fé que eu e produzir para mim alívio, proteção, conforto. Vocês estão percebendo? É o comportamento que seleciona lá num extremo, a igreja, no outro extremo, o campo de futebol, são as consequências que selecionam o comportamento que ele faz virar à esquerda, à direita. E dizer, então, não, ele foi ao futebol, ao campo, porque ele virou à direita. Não,
Não, ele virou à esquerda. Ele faz o contrário porque ele virou à esquerda. Não é porque ele virou à esquerda. É porque tem consequências que o levam a virar à esquerda. E também ele foi à igreja, não é porque ele virou à direita, o primeiro elo. A crença, a decisão. Eu estou diante da porta, agora eu vou virar à direita. Essa decisão, ou vou virar à esquerda, essa decisão é determinada pela consequência final do encadeamento. Portanto, a TCC, ela é mecanicista e molecular. Ela não explica por que eu pego a direita e por que eu pego a direita. Ela só diz que se eu pegar a direita, eu chego na igreja. Se eu pegar a esquerda, eu chego no campo de futebol. Então, ela é mecanicista e molecular. Molecular, quer dizer, ela não dá uma explicação do desenvolvimento do ser humano. Por quê? O que seria molar? Por que a pessoa tem religião? Por que ela tem uma fé? Molar. Por que ele gosta de futebol? Por que ele vai ao campo de futebol? Porque ele tem emoções com o time dele. Essa é uma explicação molar. E não está no fato de virar direita ou esquerda, está na sua história de contingência. Então, ela é mecanicista e molecular, portanto, é empobrecida. Mas isso bem, eu estou só comparando. Tem gente que gosta de ser mecanicista e tem gente que gosta de ser molecular. E atuar dessa forma, tudo bem. Eu não estou dizendo que vocês não devam, eu estou dizendo assim, não confundam. Se vocês são comportamental operante, vocês são funcionais, causação por seleção por consequências, e molares. E se vocês são TCC, vocês são mecanicistas moleculares. Escolhe. Pois bem, vamos em frente. As crenças são comportamentos instalados pela comunidade verbal e mantidos através da seleção pelas consequências. Agora, veja como é interessante. A seleção se dá em 2 estágios. Vamos ver. Existe o termo que nós chamamos aquiescência. Então, uma regra. Uma regra é o seguinte. Filho, tá frio lá fora, hein? Tá frio lá fora. Coloque blusa. Tem por trás 2 coisas. Primeiro, uma regra que é, se está frio, então é prudente, é conveniente, é mais confortável, é mais saudável usar agasalho. Isso é uma regra que se apoia em evidências da natureza. Frio extremo congela se você não estiver bem agasalhado e pode matar. Isso é uma... Agora, existe um segundo nível da regra, que é o poder de quem aplica a regra. O poder de quem aplica a regra. A mamãe diz assim, filho, põe a blusa, amor. E se ele põe a blusa, ele aqueceu, ele se submeteu, ele aceitou a regra estabelecida para a mãe, que tem função de mando. E ele obedientemente põe o agasalho, mesmo que lá fora, para ele seja um frio agradável e suportável, e para a mãe seja uma ameaça à saúde do filho, bem protegido por ela e colocado numa posição de subserviência aos desejos dela. Filho, sexta-feira, eu sei que você quer sair, meu amor, mas veja bem, a mamãe não dorme enquanto você não chega. E por que eu não durmo? Porque tem essa pandemia. Mamãe, mas antes da pandemia você também não deixava sair na sexta-noite. Não, eu não deixava porque na pandemia tem pouca gente fora, mais contamináveis e passíveis de contaminarem você. E antes tinha muita gente. E quando tinha muita gente, a gente podia oferecer droga para você, induzir você a vícios, a fazer andar de carro com pessoas que não dirigem, não têm carta, não têm responsabilidade em dirigir e assim por diante. Por isso que, bom, então essa mãe, ela muda, na verdade ela muda os argumentos de acordo com a conveniência. O fato é que se o filho não sair na sexta-feira antes da pandemia e não sair na sexta-feira pós-pandemia, ele não está tendo liberdade de agir. Ele está sob controle, não da realidade, está sob controle da regra que a mãe impõe para ele. Então, ele é aquiescente. Essa é a pior situação. E o terapeuta não é outra coisa do que um agente que produz aquiescência. Quando isso, olha, esta regra que você está seguindo, ela leva a desconforto emocional,
ela leva você a sofrer, ela restringe seu grau de liberdade, ela restringe seu acesso a reforçadores. É claro que uma cognição cognitiva não falaria desse jeito. Essa regra é uma regra disfuncional, por exemplo, né? Portanto, mude por uma outra regra. Ué, qual a diferença entre o terapeuta e a mãe? Então não precisa de terapeuta, basta minha mãe. Agora, existe uma outra regra, um grupo de regras, né? Que elas implicam rastrear consequências. Então, agora seria o seguinte: filho, põe o agasalho. Ah, mãe, eu não vou pôr agasalho. Não sei se está frio. Você que é friorento, sai e sente que está frio suportável. Então, ele testa, ele rastreia, testa a realidade e conclui: devo ou não colocar o agasalho? E se estiver um frio, vamos chamar intenso, ao pôr o agasalho, ele vai ser reforçado ou punido? Ele vai ser reforçado negativamente, porque agora ele ficará aquecido e confortável. Então, é a consequência que diz que o que ele fez está certo. E não uma decisão arbitrária. Eu ponho o agasalho porque minha mãe mandou. Porque nesse caso, ele está obedecendo a mãe. Nesse caso, o pôr o agasalho porque a mãe falou é, na verdade, um exemplo de mecanicismo social. Agora, no rastreamento, assim, está agradável o tempo, está realmente fresquinho, etc., mas me causa prazer. Então, eu não obedeço à minha mãe. Eu não fico sob controle da regra. Eu fico sob controle da realidade. O frio é suportável e agradável para mim. E no momento em que eu colocar um agasalho, sob controle da mami, da regra, eu vou me sentir sufocado, desconfortável, com calor e tenderei a tirar. Quando eu tiro, eu desobedeço à mãe, mas obedeço à natureza. Desobedeço à mãe, mas desobedeço à mãe e obedeço à natureza. Está calor, tiro e me sinto mais confortável. Então, o rastreamento é o tipo da regra que liberta a pessoa, porque se torna essa pessoa sensível ao que ocorre ao redor dela e as consequências que ela produz se comportando de um jeito ou de outro jeito, né? Vou em seguida. E a segunda coisa são as contingências presentes. A conclusão que nós chegamos é que o que controla o comportamento na TCR é a explicação darwiniana, seleção pelas consequências, e uma razão histórica e molar. Histórica. Eu aprendi que se eu desobedecer mamãe, e se ela for hábil, não dá a impressão de que ela impõe uma ordem. Ela pede, filho, eu não vou dormir. Mamãe diz assim, filho, sexta-feira, olha, amanhã eu vou ter que dar uma aula às 9 da manhã, por favor, não saia. Ou sai e volta até às 10 horas, porque a mamãe precisa dormir, meu amor. Bom, se esse garoto atende a esta regra, tem que ser analisada historicamente por que ele é subserviente à mãe. Porque se ele não obedecer à mãe e a mãe ficar insone e disser no dia seguinte para ele que não conseguiu dar uma boa aula porque não conseguiu dormir, ele vai ficar com culpa. Então não adianta dizer assim, olha, você está sob controle exagerado da sua mãe. Não é isso que nós temos que fazer. Tem que olhar a história de contingência que o leva a ser submisso à mãe. E ele, então, vai decidir se vai obedecer à mãe ou não. E se dentro da faixa etária dele, desobedecer à mãe é mais adequado do que obedecer à mãe, pelas razões que ela deu, que ela não consegue dormir. Eu diria assim, essa mãe aproveite que ela não consegue dormir e prepare melhor sua aula do dia seguinte. Prepare melhor os slides. Então, uma coisa que não se atribui à análise do comportamento, equivocadamente, é que a análise do comportamento, ela tem uma determinação histórica. O que eu aprendi há 20 anos atrás pode estar contra o meu comportamento hoje. E se esse controle é desejável ou desejado, que se continue. E se esse controle é pernicioso, é neurotizante, gera fobia, gera ataques de pânico, então que se mude. Mas, contrariamente da TCC, para nós, a história de contingência, que é diferente de história de vida,
eu só digo esse alerta para vocês, porque eu não vou me estender nisso agora. É fundamental. Eu não mudo, porque se eu na terapia conseguir mudar o comportamento do meu cliente, porque ele ouviu que a minha regra é melhor que a da mãe dele, da história pessoal dele, se ele ouvir isso, ele continua sendo, vamos chamar assim, um fantoche, que fica sob controle, que tem mais prestígio no momento para mexer as cordinhas. Ele não muda o seu modo de encarar o mundo, ele só muda de patrão, ele só muda de controle, de agência de controle. A mami agora é substituída pelo tio, pelo terapeuta e assim por diante. E nesse sentido, ela é molar. Eu não namoro uma pessoa quando eu estou com 20 anos, porque esta pessoa me encantou. Eu namoro porque na minha história de contingências, eu aprendi o que encanta a mim mesmo. O que é reforçador para mim. É na história de contingências que eu tenho que buscar por que aquela pessoa me encanta e uma outra não encanta. E é interessante que até do ponto de vista dos pais, nossa, não sei por que meu filho escolheu esta pessoa para ser seu companheiro, sua companheira. Está na cara que é um cafajeste, está na cara que é um aproveitador. Tem tantas pessoas assim, meigas, honestas, carinhosas, de bons princípios, que se interessam por ele, e ele não quer nada com aquilo, com aquelas pessoas. Por quê? Porque estou fazendo análise molecular. Ele gosta dessa e não gosta daquela. Não. Quando eu faço uma análise molecular, eu vou na história de contingência e entendo porque ele gosta desta, que do ponto de vista de uma outra comunidade, pais, por exemplo, amigos, aquilo não é o melhor para ele. Não é o melhor para os amigos, porque pela história de contingência é o melhor. Então, dizer para ele que não é o melhor, você está fazendo uma má escolha, é mudar uma crença. A crença, essa pessoa é emocionante, é fascinante, é atraente para mim. Mudar isto é mudar a regra, a crença, a fé que ele tem naquela relação. E você não consegue, na terapia, mudar a regra dessa forma. Você tem que analisar a história de contingências que o levou a construir aquela regra, que pode ter sido construída por ele mesmo, a gente fala em autorregra, e pode ter sido construída pela comunidade verbal dele, que estabeleceu por tradição oral quais são as regras que devem reger guiar o comportamento dele no presente. Quando ele conhecer a história de contingência, ele tem condições, sim, de mudar a regra. Mas ele não deveria mudar a regra por aquiescência. Porque o terapeuta diz que a regra B é melhor que a regra A. Bom, isso tem consequências práticas no processo terapêutico muito grandes. Um deles, que é bastante impressionante, é que quando uma pessoa se comporta sob controle da regra estabelecida por uma comunidade autoritária, e a autoridade não precisa ser exercida de forma aversiva, ela pode ser exercida de uma forma sedutora. É quando, por reforço positivo, você cria o escravo, dando a ele elogios e privilégios. Então você tem um escravo feliz porque ele não tem consciência que está sendo manipulado. Por quê? Porque a literatura da liberdade enfatiza que opressão é sempre aversiva. E, na verdade, a melhor forma de submeter alguém é fazê-la querer se submeter. Isto é o uso de reforços e de contingências de reforçamento positivas que levam para querer o que ela está querendo, né? Bom, vamos à frente. Bom, a cognição na TCC é um conceito internalista e inventado, não é descoberto. E na TCR é um nome arbitrário que se refere à classe de comportamentos encobertos
podem ser públicos, verbais, podem ser verbais e não verbais, selecionados por conta de reforçamento, utilizados por uma comunidade socioverbal. Eu não vou aprofundar nisso, porque já se foram 45 minutos ou 40 minutos da minha exposição. Vamos em frente. O comportamento verbal é um comportamento cujo acesso a consequências é mediado por pessoa da mesma comunidade verbal. O comportamento verbal não é só oral, é o gestual e é o textual. E envolve um falante e um ouvinte. E é um comportamento como outro qualquer. Então, para compreender o papel do comportamento verbal, para explicá-lo, é necessário identificar e descrever as contingências de reforço das quais ele é função. Então, se você pedir, lança o próximo slide. O comportamento verbal não é causado por aquilo que ele descreve. Eu tenho uma ideia e descrevo a ideia. Eu tenho uma crença e descrevo uma crença. Eu tenho um raciocínio e descrevo o raciocínio. Eu tenho uma imagem e descrevo a imagem. Pois a crença, a ideia, o raciocínio é o próprio comportamento. É o próprio comportamento. Não é que, ao ter uma ideia, ela é causa do que eu falo. A ideia é o que eu falo sobre a minha ideia. Bom, isso é muito complexo para decidir em poucos minutos, mas é só para vocês terem um rascunho do que eu tenho, onde eu quero chegar. Próximo. Normalmente, eu aprendo lá, esse é o primeiro estágio do desenvolvimento, eu aprendo com o outro. O outro é falante e eu sou ouvinte. Então ele fala, eu ouço. Eu falo e ele ouve. A terapia é uma interação entre falantes e ouvinte. O cliente começa falando das suas queixas, então ele é falante. E o terapeuta é ouvinte. Aí o terapeuta começa a falar, aí o terapeuta é o falante e o cliente é o ouvinte. Tá? Então, nesse sentido, vamos falar agora na correção ou naquilo que se chama de reestruturação cognitiva. O Skinner fala claramente o seguinte, que originalmente, na comunidade socioverbal, as pessoas dividem funções e intercalam essas funções. Olha, eu sou ouvinte, eu sou falante. Olha, eu sou falante, eu sou ouvinte, assim por diante. Tá? Acontece que esta experiência pode ser generalizada e por relações de equivalência, a mesma pessoa pode ser falante e ouvinte. Eu não preciso mais do outro para compreender o que está ocorrendo comigo. A consciência, isto é, conhecer-me, é originalmente um produto social. É quando alguém diz para um chato que ele é chato, que se ele respeitar o falante que fala isso para ele começa a observar os comportamentos dele e começa a observar que toda vez que ele se comporta num ambiente microsocial, as pessoas se afastam dele. Agora eu estou entendendo porque não me convidam para atividades em comum. Agora eu entendo porque eu não sou convidado e porque quando eu convido eu não sou atendido, nem aparece. No meu aniversário tinha minha mãe, minha avó, uma tia solteirona e eu. Porque ninguém veio. Aí o amigo diz, essa aqui, você é chato. Então, aquela clássica frase filosófica, conhece-te a ti mesmo, é uma tremenda enganação. Você não pode conhecer-se a si mesmo porque você depende de uma comunidade verbal que dê para você pistas de como você se comporta e quais são as consequências dos seus comportamentos na comunidade que o cerca. A frase filosófica seria assim: conhece-te a ti mesmo pertencendo a uma comunidade socioverbal madura, honesta com você, que quer o seu bem e que lhe diz a verdade. Ah, quer dizer que eu não consigo conhecer-me por mim mesmo? Não, isso você não consegue. Você consegue escolher uma boa comunidade verbal que ajuda você a se conhecer melhor a si mesmo, isso sim.
Agora, depois que uma comunidade já começa a me ensinar, a me observar as consequências dos meus comportamentos, etc, 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 aí eu adquiro a capacidade de ser falante e ouvinte para mim mesmo. Então eu mesmo começo a perguntar assim para mim, olha, quando eu convido, não vem. Ah, eu estou observando as consequências. Quando eu convido, não vem. Então eu estou observando as consequências. Eu convido e as pessoas não vêm. Aí vem a pergunta: por que será? Por que será que quando eu convido elas não vêm? Porque todo mundo que vai na festa de outros amiguinhos, quando vão na festa aniversário, é uma farra total. Tem joguinhos no computador, tem, bom, não pode faltar, né? Tem lá os docinhos de chocolate e tal, mas tem também cerveja escondida. E tem também vodka. Dizem que a vodka, você não produz cheiro, ninguém percebe. Por isso que a turma vai. Agora, na minha festa aniversário, começa assim. Eu apresento a vovó, apresento a minha tia, a mamãe. Aí nós assim, bom, pessoal, muito agradecemos formalmente a presença de vocês. E nós, antes de começarmos a comemoração do aniversário, queremos agradecer a Deus o fato de estarmos aqui unidos, com saúde, e se faz uma breve oração. Não se tem cerveja, apenas coca. Podia ser outro refrigerante. Os brigadeiros são em abundância, e tem hora para começar e hora para acabar a festa. As pessoas perdem a noite se divertindo, estou sendo irônico, se divertindo é um autocrítico, né? Perdem a noite tomando coca e fica num ambiente onde que se fala da queimada no Pantanal. Eu odeio, eu sofro por saber da queimada no Pantanal. Mas certamente no aniversário de um amigo meu, acho que eu falar isso de passagem para outras coisas. E ficaria jogando. Mas aqui não pode. Então a própria pessoa começa a observar que eles não vêm ao seu aniversário porque a consequência de vir é fora da realidade daquele grupo ao qual eu gostaria de pertencer, não consigo pertencer. Né? Próximo slide. Então, por exemplo, eu posso ter aprendido, vejam bem, eu posso ter aprendido durante a minha história de contingência, por isso não cai do céu. A regra não é uma coisa que é internalista e acontece. A regra é um comportamento verbal que foi aprendido. Por exemplo, né? Se as pessoas mais velhas são mais experientes e mais sábias, é claro que foi criado com velhos, né? Então, devo levar em conta o que me dizem e como me avaliam. Elas passam a ser os controles sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Próximo. Consequências. Se eu acreditar nessa regra, eu sou inassertivo, evito expor meus desejos, sentimentos e pensamentos, sou submisso, ansioso, tímido, inseguro. Aí dirão os cognitivos, se você mudar a regra, isso tudo muda. Calma, calma. Se eu mudar a regra, primeiro, e como é que eu mudo a regra? Dizendo uma pessoa que foi criada no meio de pessoas idosas que defendem diariamente esta regra, que essa regra é insensata, é exagerada, é imprudente, não basta, a menos que a pessoa já seja inassertiva e submissa e tenha um padrão de aquiescência. O último que fala, o certo, ganha. E outra coisa, quando eu tomo consciência de uma regra ou de uma necessidade, isso não, olha a ênfase, isto não instala comportamentos. Se eu concluir que na minha empresa de ascendência alemã não basta saber o inglês, eu terei melhores condições se eu souber o inglês, então seria assim, se você souber desculpe, o alemão. Se você falar alemão, então você terá mais e melhores oportunidades de desenvolver na sua empresa. Então eu achava antes que a regra era assim: não basta saber inglês porque é uma língua universal. Era uma regra. Aí, em contato com a realidade, eu construo uma outra regra.
Pois é, agora, não, nessa empresa não basta saber inglês, tem que saber também alemão. Eu mudei a regra sem a ajuda de ninguém. Eu poderia ter ido à terapia e dizer, não, meu amigo, você está fugindo da dificuldade de aprender alemão, você vai precisar aprender alemão. Quando eu mudo a regra, eu preciso aprender, eu aprendo alemão? Não. Eu tenho que agora que engajar em processos que me levem a aprender alemão. Mais rápido, menos rápido, com mais aula, com menos aula, fazendo residência na Alemanha, assim por diante. Eu vou me virar. Então, mudar regra não muda comportamento e sentimentos. Mudar uma regra, na melhor das hipóteses, diz para mim, você está no caminho errado. Existe um outro caminho que talvez seja melhor. E daí você precisa aprender a trilhar esse outro caminho. Isso é o que faz a terapia por reforçamento. Próximo. Agora, veja bem, eu disse que a mesma pessoa, ela pode ser falante e ouvinte. Então, vejam bem, o ouvinte comporta-se sob controle do que o falante lhe disse. E se descreve uma pessoa infeliz. Eu ouço os mais velhos, porque os mais velhos são mais sábios, eles são também poderosos, eles têm mais cultura. Aí, através do processo psicoterapêutico, o ouvinte passa a ter a função de falante. Espera aí. Quem pode generalizar que os mais velhos sabem mais e seus julgamentos devem ser acatados? Ele já começa a questionar. Vejam bem, isso começa o terapeuta, porque o início da aprendizagem é de fora para dentro. Como é que vocês aprenderam a falar português? Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Alguém falava português e ensinou vocês a falar em português. Depois que vocês aprenderam o básico, aí vocês se desenvolvem. Pai e mãe usualmente não ensinam a falar palavrão. No entanto, as crianças rapidinho aprendem a falar palavrão de outras maneiras, com outras influências, né? Bom, então o terapeuta cutuca. Por que você aprendeu que os mais velhos são mais sábios e têm melhores julgamentos e eles podem condenar o mais novo que pertence a uma outra geração? Na minha geração, o ficar se resumia a trocar olhares. E mais do que isto, era considerado inadequado. A menina era vulgar. Se já permitisse é mais do que olhar. Para chegar no que vocês chamam hoje de ficar, nossa, levava meses. Hoje, olhar e ficar só no olhar, pelo amor de Deus, que lamentável, que deve ser repertório. Chega e beija. Só que os mais não pode beijar. Menina, se você fizer isso, olha a visão machista, se você fizer isso, você é uma depravada. Bom, eu acho que eu tenho pouco tempo, né? Deixa eu caminhar, então, e dar um salto aqui no raciocínio. O que eu aprendo no processo terapêutico? Agora eu sou falante e ouvinte, então eu começo eu próprio falar para mim. Hélio, se você continuar com essa mania de que os mais velhos sabem, você vai perder todos os seus amigos. Eu falo. E, aliás, você está vendo já, hein? Você já está vendo que os seus amigos não vêm a seus aniversários, eles não convidam você para ir na casa deles porque você é o chato. Eu falei para mim mesmo. Aí, eu que falei, eu também soube ouvir. Nossa, Hélio, você é um chato mesmo. Olha o que o seu lado falando falou para você. Eu ouvi tudo isso, aí tremi nas bases, eu estou desesperado. Eu sou isso tudo, mas que coisa! Aí o lado ouvinte ouviu e aprendeu. Aí o lado ouvinte vira falante. Eu vou mudar. Isso aqui não pode continuar assim. Eu vou mudar. Eu tenho que aprender novos repertórios. Eu tenho que começar a observar o que é reforçador para as pessoas com as quais eu quero conviver. Eu quero saber como eu posso atualizar regras que foram instaladas em mim 6 meses depois de que Adão comeu a maçã. E passaram-se muitos, milhares de anos para hoje. Eu continuo ainda pensando daquele jeito, eu tenho que atualizar. Então, agora, o ouvinte fala. Agora, o Hélio, que é o chato, está ouvindo. E começa a trilhar. Então, na verdade,
todo o processo de mudança comportamental, ela pode ser entendida como um exercício em que a própria pessoa, desde que ela pertença a uma comunidade socio-verbal, madura, evoluída, e que tem variabilidade para mudar padrões e levar a pessoa a testar novos padrões. E quem vai selecionar os novos padrões não é o desejo de ninguém, são as consequências que vão ocorrer, que vão ser produzidas, né? Então, aí nesse momento, a pessoa se transforma com um processo de autodesenvolvimento. E para ela fazer isso, ela tem que considerar todos os valores. Valor é aquilo que é reforçador, aquilo que é aversivo. Então, valor na análise comportamental é reforço e o que é reforçador e o que é aversivo, né? Eu tenho que fazer uma revisão da minha história de contingência e entender por que eu me comporto assim. E me libertar. Agora, nesse ponto, então eu vou falar isso para encerrar. Nesse ponto, aí existem duas coisas. Eu tenho que entender que aqueles que instalaram regras desestabilizadoras, históricas, não tem um valor na minha história atual, que está fora do momento histórico. Aquelas pessoas, pai, mãe, avó, escola, pastor, padre, aquelas pessoas que estabeleceram esses comportamentos em mim, elas não fizeram isso com maldade, com má intenção. Eles fizeram isso porque eles foram, porque eles são fruto de contingências de reforçamento que faz com que eles acreditem que aquilo é o melhor. Então, quando eu percebo que não fizeram por mal, mas eles foram se comportar com produto das contingências de reforçamento aos quais que vigoravam no desenvolvimento deles, quando eu reconheço isto, eu posso lamentar o que eles fizeram comigo. Me tornaram um chato. Eu posso lamentar o que eles fizeram comigo, mas não posso condená-los e nem julgá-los. Então, nesse sentido, eu consigo perdoá-los. E perdoar não é a mesma coisa que se submeter. Mais duas frases eu termino. E não basta eu perdoar o outro. O mesmo raciocínio que me leva a perdoar o outro, leva também a me perdoar. Eu fui chato até hoje, porque eu respondi a contingências de reforçamento que atuaram em minha vida e me tornaram chato. Portanto, eu não tenho culpa de ser chato e não devo me condenar a ser, por ter sido chato até hoje. Eu devo modificar-me. Então, eu perdoo os que me fizeram mal. E eu me perdoo por ter me comportado mal, e mal aqui no sentido que não me leva a ter bons momentos, viver em paz e assim por diante. E cabe a mim modificar as contingências de reforçamento que vão me tornar um cara não chato, mais liberto e mais capaz de me entrosar. Aí eu estou fazendo uma análise molar das minhas transformações. Eu me torno um terapeuta de mim mesmo. Era isso aí. Amanda, está dentro do prazo? Estamos. É que temos muitas perguntas. Nossa, tem muita pergunta mesmo. Já adianto que já peço desculpas até que não vai dar para responder todas. Nosso tempo está bem curto. Eu posso ficar aqui até segunda às 10 quando começo a trabalhar. Ah, meu sonho. O pós-já que eu vou fazer de madrugada só para responder pergunta, porque tem muita pergunta. E nós separamos algumas aqui. Até queríamos saber se depois, se você conseguir responder para nós enviarmos, disponibilizarmos para as pessoas, seria bem interessante. Eu mando as respostas por escrito e você distribui. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Tiveram duas perguntas dessa, do Rafael Amato e da Karina Souza. Eles perguntaram a mesma coisa. Professor, o senhor poderia nos explicar melhor as diferenças entre molar e molecular? Boa. Vejam bem. Vou pegar no laboratório, fica mais claro para você.
Quando eu vou fazer um procedimento, eu vou testar um procedimento discriminativo, então no laboratório isso é clássico, né? Você acende a luz, o animal pressiona a barra, produz água. Você apaga a luz, SD. Você apaga a luz, S delta. Ele pressiona a barra, ele não ganha água. Ok. Então, quando você diz assim, né? Como é que você faz para o animal pressionar a barra? Acende a luz. Não. Porque se você pegar um outro rato ingênuo e acender a luz, ele não faz nada. Ele vai pressionar a barra diante da luz porque ele teve uma história de condicionamento que o fez entender que a luz é um sinal e virou um SD. Pois bem, se você disser que para o animal, para o rato, basta acender a luz, você está equivocado, está fazendo uma análise molecular. Porque eu te dou um outro rato, você não consegue fazer a mesma coisa com outro rato. Agora, se você fizer um treino de discriminação, o segundo rato vai se comportar da mesma forma, o terceiro rato da mesma forma e assim por diante. Bom, então, análise molecular significa assim, por que eu gosto, por que eu me aproximo de uma pessoa que me faz mal? Por que eu me mantenho ao lado de uma pessoa que me agride, que é abusiva comigo no sentido afetivo, no sentido sexual e assim por diante? Por quê? Quando eu faço essa pergunta, eu estou, na verdade, correndo o risco de parar numa análise molecular. Você não tem amor próprio. Você deveria procurar uma outra relação. Você deveria romper essa relação. Olha o que ele faz, olha o que ela faz com você. É um absurdo você aguentar isso. Isso é uma análise molecular. Porque se você falar isso, a pessoa também já falou isso para ela. Por que eu aguento isso? Análise molar. A pessoa que aguenta tratamento opressor, abusivo, é uma pessoa que é privada de autoestima. Ela é privada de autoconfiança. Esse que me maltrata foi o que gostou de mim e é o único que vai gostar de mim. Baixa autoestima. Se eu perder, eu ficarei sem nada. E eu preciso da violência dele, porque com a violência dele também vem algumas atitudes dele que me fazem sentir-me protegida. Baixa autoconfiança. Então, você diz assim, por que você fica nesse relacionamento abusivo? Se você for responder de maneira molecular, você vai ficar perplexa. Nossa, já sei, é porque ela é masoquista. É porque ela não tem amor próprio. Se você fizer uma análise molar, você vai entender que ela fica porque ela não tem repertório para viver sem um afeto, ela não é capaz de ela acha que não é capaz de construir outras relações afetivas mais saborosas, mais amenas, e ela também tem medo do abandono. Ele decide tudo por mim. E eu gosto quando ele decide as coisas que não me maltratam. Mas para ter isso, eu tenho que aguentar também os maus tratos. Então, a análise molar, ela envolve um conhecimento da história de contingências de uma pessoa. História de contingências não é sequência de fatos do passado. É a função que estes fatos tiveram no passado. Só para exemplificar. Como é que eram as refeições na sua casa quando você estava... Vamos dizer, quando você estava com 8, 9 anos. Vamos pegar essa época aí. Nós todos jantávamos juntos. Meu pai trabalhava fora, ele só vinha para o jantar. Então, eu, minha irmã e meu outro irmão, nós esperávamos meu pai, minha mãe servia a mesa e a gente comia juntos, todos os 5. Isso é história de vida. Sim. História de contingências. Como é que você se sentia nesse jantar? Olha, eu tinha um pouco de receio, eu não abri a boca, porque meu pai dizia assim, nós estamos aqui para comer, e não para levantar problemas. Então, ninguém abre a boca. Ou seja, a regra era, em boca calada não entra mosquito. O meu pai fazia o contrário. Então, meu pai decidia se eu ia comer mais ou menos do arroz, mais ou menos do feijão,
qual dos pedaços de frango eu ia comer, porque ele põe no meu prato, e eu tenho que comer tudo. Eu não parava de comer quando eu estava saciado. Porque se ficasse, você pensa que comida dá em árvore? Vai jogar fora a comida? Então era obrigado. Então, vejam bem, agora eu tenho era extremamente aversivo estar reunido em 5. Bom, agora eu já fiz uma análise de contingências de reforçamento que vai muito além só de uma descrição de como era o jantar. E eu concluo, os 5 jantavam juntos, que interessante, uma família unida. Não, uma família terrivelmente, opressivamente unida. Então, essa é a minha geral diferença entre uma análise molar e molecular. Nós não podemos nos restringir a uma análise molecular. Perfeito, muito bem explicado, muito bem exemplificado, professor, muito obrigada. Mas acho que dá tempo para mais uma ou duas perguntas. Por que os analistas do comportamento não estão conseguindo tirar do senso comum dos mitos sobre análise do comportamento? Até os citados sobre o behaviorismo de 82 persistem até hoje no imaginário popular. Sabe por quê? Porque eles não sabem fazer diferente. Veja bem, há uma coisa dramática. É venerada a origem dos princípios de comportamento. Por que venerada? Venerada porque ela vem do laboratório. Mas o laboratório não trabalha com história de contingências do rato. O rato nasceu no laboratório, a história dele é morar numa gaiola, ele não é um rato de esgoto. Então, você apresenta os princípios extraindo o contexto de desenvolvimento do organismo. Ok, está correto. Por quê? Nós estamos fazendo pesquisa e quanto mais isoladas forem as variáveis intervenientes, mais você tem uma certeza de conclusão, mas não tem generalidade. Quanto mais rigoroso o procedimento, menos utilidade prática ele tem. Então, por exemplo, né, o Skinner, quando ele fala que a mesma pessoa, ela é falante e ouvinte, e como tal, ela pode dirigir o seu destino, atuando como falante e ouvinte, eu pergunto, quantas pessoas leram Skinner e sabem disso? Outra coisa, Skinner, em 57, diz que metáfora é um comportamento, é um tato verbal estendido. Tato verbal estendido é o seguinte, é quando você tem uma descrição que não se restringe à descrição, mas estende a descrição para amplitudes pouco imaginadas, porque vai variar de pessoa. Eu vou dar um exemplo de uma metáfora, né? Nossa, ela namora um cara que é forte como um touro. Bom, é uma metáfora. Forte como um touro, então eu estou imaginando que esse indivíduo é musculoso, cheio de bíceps, tem mais bíceps do que o ser humano normal, e etc. Mas eu poderia também pensar, né? Forte como um touro é porque ele dá chifrada, ele não me defende, ele me destrói. Também é uma possibilidade. Então, quando a gente usa uma metáfora, né, a gente enriquece muito o diálogo, muito. Porque a metáfora permite várias interpretações. Na minha casa existia uma regra, que é uma metáfora, em boca calada não entra mosquito. Diga para mim o que significa isso. Significa o seguinte, que eu sou tímido, porque eu não aprendi a falar e defender meu ponto de vista. Significa que eu não tenho convicção das minhas ideias, porque eu nunca expus as minhas ideias numa situação familiar. Vou expor numa situação não familiar? Também não. Eu fico vermelho e gaguejo quando falo. Nossa, os respondentes ganham poder? Ganham. Eu fico vermelho e gaguejo, e eu não vou abrir a boca e a classe inteira vai olhar para mim e vai dizer, ô pimentão, ô pimentão, ô pimentão.
Bom, então aqui, em boca calada não entra mosquito, eu posso agora expandir para muitas implicações. Skinner escreveu isso em 57, século passado. Vem a terceira onda, ACT diz assim, um dos instrumentos que a ACT desenvolveu e propõe é o uso de metáforas. Bom, agora eu vou responder a sua pergunta. Querida, se você tivesse lido Skinner, em 57 já estava sabendo isso. Então, agora voltando, sabe por quê? Porque as pessoas que ensinam análise do comportamento ensinam o que está escrito no livro e não faz uma generalização para a realidade. Nós somos alienados da realidade. E porque não há uma generalização de coisas que são do laboratório para a vida prática. Quanto mais do laboratório, mais preciso e menos generalidade e alcance tem. Então é preferível algumas coisas que começam no laboratório e avançam para a realidade para expandir o tempo. E isso é pouco testado. Se você for fazer um curso de análise do comportamento avançada, você vai ver mais do mesmo. E não vai ver onde mais se aplica e para onde mais se estende. Então, quem fez a pergunta é muito sensível. Eu gostei da pergunta porque mostra a perspicácia de quem perguntou. Porque uma frase importante, não importa só o que eu leio. Importa o que eu faço com o que eu leio. Então, uma pessoa que lê e repete o que está escrito, o que é reforço? Reforço é quando você apresenta um estímulo que depois fortalece a resposta. E como é que fortalece a resposta? Fortalece a resposta quer dizer que aumenta a frequência. Santo Deus! Quem de nós vive numa caixa de Skinner, onde a força de uma resposta é medida pela frequência? Se fosse medida pela frequência, eu diria assim, cognição, 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 e uma hora depois, cognição. Obrigado. Nós não medimos comportamento humano dia a dia por frequência. Então, qual é a unidade de força? A unidade de força é quando você se opõe a mim e eu continuo argumentando. Isso é força, não é frequência. É quando eu tenho um desafio e eu prontamente tenho uma solução para o desafio. Isso é força. É quando uma situação de constrangimento, eu tenho variabilidade comportamental. Veja bem, variabilidade até contrária à frequência. Eu devo emitir uma resposta e desistir dela se ela não funciona. Emitir uma segunda e desistir dela. Emitir uma terceira e desistir dela até que a quarta funciona. Então, bom, em resumo é o seguinte: os preconceitos existem porque as pessoas leem, decoram, leem, decoram o princípio e são capazes de repetir os princípios na ausência do texto, mas eles não, a leitura não os leva a se comportar. Então agora eu li Catânia, eu li Skinner e estou diante de mim com um cliente. Eu não sou capaz de dar um exemplo da vida prática para esse cliente. E quando esse cliente fala alguma coisa, eu levo ele para um laboratório imaginado. Então é o seguinte, meu marido grita comigo o tempo todo e diz, né, eu nunca acerto o ponto do sal. Aí eu ouço essa frase da minha cliente, assim, eu acho que talvez você esteja reforçando o comportamento dele. Porque ele reclama do sal e você continua fazendo a comida e fazendo o teste de quantidade do sal. Daí ele fala, tem muito sal. Agora sal dá infecção na ponta dos dedos. Agora não tem mais sal na comida. Aí eu ponho um pouco mais de sal. Bota em extinção seu marido. Quando ela botar em extinção o marido, e a hora que ele falar, ela não reagir, a se calar, né? Ele quebra o prato, joga a comida no chão e escandaliza a relação. Mas não, mas está no livro lá, capítulo 2, que extinção funciona. Então, agora eu, diante disso, falei assim, bom, eu sei o que é extinção. Eu sei também o que é reforço.
de comportamento incompatível. E fico me perguntando, como é que eu posso fazer com que o marido me respeite? Sabe como? Reforçando ele, e não colocando extinção, mas reforçando o meu marido para fazer coisas que eu quero. Amor, queimou a lâmpada lá da sala. Você podia pôr para mim a lâmpada? E eu não falo isso com ele, para ele com arrogância, e na verdade, na hora que ele for pegar a lâmpada, ele não vai pegar a lâmpada. Eu trago a lâmpada na mão dele e fico do lado da escada e digo, amor, vai cair, hein? Homem é tonto. Bom, existem os que não são, né? Tem, parece 2 ou 3 na China, tem um quarto, quinto. Na Escócia tem um grupo de 5 homens que não são tontos, na Escócia. É só bajular. Fica do lado da escada, segura. A escada é mais sólida que o Everest. Você segura a escada. Amor, cuidado, amor. Ai, que graça! A luz se acendeu. Parece Adão e Eva quando Deus fez a luz se fez. Bom, eles não estavam vivos ainda, né? Então a luz se fez, né? Bom, claro, estou ironizando, né? Mas quando você, ao invés de colocar sob extinção, você começa a reforçar cooperação, você diminui a probabilidade dele agredir você. Quer dizer que a pessoa que diz que ele é maravilhoso trocando uma lâmpada é horrível porque não sabe o ponto de sal, fica incoerente. Fica incoerente. Então, bom, estou dando um exemplo de como você pode trabalhar com os princípios de uma maneira que não está no livro. Então, agora eu vou botar a minha frase fundamental, preste atenção nisso. Você aprende lendo quando os seus comportamentos mudam com a leitura, e não quando você repete o que está escrito. Então, olha, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com quem fez a pergunta, que foi super perspicaz. Peço para essa pessoa mandar uma mensagem para mim, porque eu quero ter um bom relacionamento com ela. A pergunta é super... Porque nós, aplicadores, somos medíocres. Porque nós, aplicadores, os estudiosos, sabemos ler e repetir o que está escrito, mas nós não sabemos aplicar. O que a gente lê não resulta em comportamento no cotidiano. Muito obrigada, perfeita explicação. Na verdade, cada pergunta vira uma aula. Queria agradecer, porque não podemos continuar, por mais que eu queira muito. Inclusive, se você puder voltar um pouco mais tarde. Não, olha só. Se você puder voltar um pouco mais tarde, nós podemos muito bem, porque tem muito elogio, tem muita pergunta. Só tem elogio. Duas propostas. Uma, me mandem as perguntas, eu respondo e vocês distribuem para os que estão inscritos. Os que perguntaram, os que não perguntaram, mas gostaram, eu respondo por escrito, né? Outra possibilidade, eu me disponho a fazer um encontro de 2, 3 horas, a ser combinado por vocês, para fazer pergunta e ficar respondendo. A gente faz um outro evento e tal, é um sábado à tarde. Perfeito. Perfeito. Teremos, então, outro evento. Olha só, foi combinado aqui agora, vou conversar com a diretoria e é isso, vai ter, tá bom, galera? Vocês estão sabendo em primeira mão. O que eu mais adoro é compartilhar o que eu penso e faço. Então, para mim, isso é reforçador. Tá bom? Bom, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Você, Amanda, uma super recepcionista, uma super incentivadora, me senti muito à vontade com a sua presença. Muito obrigada. O sorriso me manteve atuando e falando aqui. Tá bom? Muito obrigada. Eu sou suspeita para falar do senhor, porque eu sou uma grande fã e queria aproveitar para agradecer. Pois não. Primeiramente, eu te agradeço muito. É uma ótima oportunidade de estar conversando com você. É surreal para mim. E eu quero agradecer também em nome da Liga Acadêmica de Análise do Comportamento de Mogi das Cruzes, os nossos professores orientadores, os membros, os organizadores do evento, e também o nosso professor Gabriel Tarragó, que é um grande admirador. Tarragó, tá aí? Isso, tá aqui nos comentários te elogiando muito. Opa, ele é um grande pesquisador. Ele é maravilhoso, ele é meu supervisor de estágio, inclusive. Nossa, privilegiado. Dê um beijo na bochecha dele por mim.
Assim que a pandemia deixar. Isso, exato. Tá. Segunda-feira tô com ele. Ótimo. Assim que a pandemia deixar. Muito obrigada mais uma vez, eu quero te agradecer muito e com certeza vamos fazer isso de umas 3 horas só de pergunta e resposta, porque tem realmente muito conteúdo legal que pode dar uma discussão bem legal. A sua didática é sensacional. Só tem elogio aqui nos comentários. Não, tá muito legal mesmo. E cada pergunta uma pequena aula. Então é um prazer. Tá bom. É sensacional. Tá muito obrigada, viu, Guilherme? Tá bem. Tchau, um prazer. Tchau. Até logo. Até logo, então é isso. Até logo. Tá bem.